Eu estou feliz de estar aqui nesta noite. Desde o momento em que nós entramos aqui, nós sentimos uma paz muito grande. E como eu creio que nós somos criadores de atmosfera, enquanto eu ouvia os louvores, o ambiente ficou melhor. E ainda que eu não tivesse uma mensagem para pregar nesta noite, eu estou igual Eliseu aqui. Depois de ouvir os tangedores, eu teria uma mensagem. Nós já adoramos a Deus e certamente nós atraímos a presença de Deus para este lugar. Se as pessoas lá fora soubessem o que estava acontecendo aqui, no salão não ia caber ninguém. Mas estamos igual Jerusalém, isto está oculto a eles. Mas nós que estamos aqui, estamos usufruindo da presença do Senhor. Amém? Eu gostaria de ler esta escritura que se encontra no livro de Josué, no capítulo 1, e eu vou ler do versículo 1 até o versículo 9. A minha Bíblia é edição revista e atualizada. Diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu acredito, por certo, que nestes 2 dias que antecedeu este culto, Deus já falou com esta congregação. Os irmãos já ouviram a voz de Deus aqui. Mas Ele continua falando. E eu gostaria, nesta noite, que cada um de nós aqui presente estivéssemos, de acordo com a tipologia bíblica, na qualidade daqueles animais limpos da lei. Lá em Levíticos, capítulo 11, Deus fala acerca de animais limpos, animais puros e animais impuros. E entre os puros, Ele destaca 2 exigências. Eles tinham que ruminar e tinham que ter unhas fendidas. Mas Ele menciona ali 4 animais. E Ele diz, olha, o camelo não é um animal puro porque ele rumina, mas ele não tem unha fendida. O porco tem a unha fendida, mas não rumina. Isto significa dizer, irmãos, que aqueles que ruminam, aqueles que amam ouvir a palavra, aqueles que amam ler a palavra, aqueles que gostam de ouvir pregação, são aqueles que ruminam a palavra, meditam nela. Mas aqueles que têm a unha fendida são aqueles que praticam a palavra, aqueles que andam no caminho, que obedecem a palavra, que vivem a palavra. Então há uma parte de pessoas que amam a Bíblia. Tem a Bíblia como um livro de autoestimação, mas não pratica a Bíblia. Tem outros que procuram ser corretos, virtuosos, mas não conhecem a palavra. E a única forma de sermos santificados é através da palavra. Jesus, na oração sacerdotal, ele diz, santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, que nós estejamos nesta posição de alguém que ama a palavra, que medita na palavra e que obedece a palavra. Amém?
Josué é o 6º livro da Bíblia. Depois dos 5 livros de Moisés, tem o livro de Josué. A primeira vez que Josué é mencionado na Bíblia, em Êxodo capítulo 17, quando os amalequitas se levantam no deserto e atacam Israel. Então Moisés chama Josué e diz a ele: Josué, reúne os homens e desce ao vale para lutar contra os amalequitas. Enquanto eu, Arão e Hur, nós vamos subir ao monte. Eu irei com a vara de Deus. E antes de começarmos aqui, antes que o nosso cantor cantasse, ele disse aqui: vamos pegar a mão aqui do Moisés e vamos levantar a mão do Moisés. Isso me ocorreu imediatamente após ele falar isso. Então, nós descobrimos ali, irmãos, que quem desce ao campo de batalha, ele tem que usar uma espada. Nós vencemos com a espada. Você sabe que quando Jesus lutou com o diabo, Jesus não foi orar. Ele já tinha orado 40 dias. Ele usou a espada. E ele venceu o diabo. Então Josué desce. Mas, mesmo com a espada na mão, havia momentos em que os amalequitas se levantavam e começavam a vencer Israel. Só que Arão e Hur eram 2 homens espirituais. E eles perceberam que quando as mãos de Moisés estavam baixadas, os amalequitas prevaleciam. Mas quando as mãos de Moisés estavam levantadas, Israel prevalecia. Então eles levantaram as mãos de Moisés e Israel prevaleceu. Mostra-nos que nós temos 2 ministérios: a oração e a palavra. A oração e a palavra são como 2 asas de um pássaro. Um pássaro não voa só com uma asa. Então nós precisamos ser um povo de oração e um povo de ação. E nesta noite, o Senhor está falando com Josué. E eu gosto de dizer que nós temos que nos ver na palavra, na Bíblia. A Bíblia não é um livro de história antiga. A história de um povo que viveu há milhares de anos. A Bíblia é um álbum de família. E nós temos que nos encontrar nele. Nos identificar nele. Então o Senhor está falando hoje para Josué aqui presente. Josué, ele soube ser, a primeira expressão que nós encontramos aqui é que ele era servo. Ele soube ser servo de Moisés por 40 anos. E um servo fiel. Moisés viu, no decorrer destes 40 anos, homens notáveis, homens ilustres se levantarem contra Moisés. Coré, Datã e Abirão eram príncipes da congregação de Israel. E quando você lê a Bíblia, o discurso deles era muito correto. O discurso deles tinha uma lógica. No entanto, Josué nunca foi seduzido por aqueles discursos. Ele continuou servindo Moisés. Por quê? Porque ele sabia que Deus havia chamado Moisés. E a Bíblia diz, em Êxodo 33, que havia a tenda da congregação no arraial. Moisés ia para a tenda da congregação, a nuvem de Deus ficava sob a tenda, todo homem de Israel saía fora e via a nuvem sobre a tenda, e Moisés entrava na tenda e Deus falava com Moisés, como o homem fala a seu amigo, boca a boca. Logo após de falar com Deus, Moisés voltava para o arraial, mas a Bíblia diz, mas o moço Josué não se apartava da tenda. Ele amava as coisas de Deus. Ele tinha zelo por Deus. E é um dos 4 homens na Bíblia que jejuou 40 dias e 40 noites, e Josué e Moisés jejuaram 2 vezes 40 dias e 40 noites. Ele estava lá. Ele se alimentou do mesmo alimento de Moisés. E agora, irmãos, passado um período de 2 anos de caminhada, eles chegaram em um lugar chamado Cades Barneia. E ali Moisés escolheu 12 homens das 12 tribos de Israel e os enviou como espias para ver a terra prometida. E entre estes 12 homens estava Josué, representando a tribo de Efraim. E eles passaram 40 dias percorrendo aquela terra. Ao cabo dos 40 dias, eles vieram, voltaram e trouxeram a amostra dos frutos da terra. E quando o povo viu a amostra dos frutos da terra, o povo se alegrou. Nós, pastores, nós, pregadores do Evangelho, temos que ter ido na frente à terra da promessa. E quando nós subimos no púlpito, nós mostramos os frutos da terra para o povo. E quando o povo vê os frutos da terra, eles vão se alegrar. Apesar de todos os 12 terem visto a terra da promessa e terem trazido frutos da terra, 10 dos 12 trouxeram um relatório diferente, negativo. Eles disseram, a terra é boa, Deus não mentiu, é terra que mana leite e mel, mas tem problema lá, os habitantes de lá são gigantes, as cidades são muradas, nós não podemos vencê-los e nem possuir a terra.
Josué e Caleb disseram, não, não é verdade isso, a terra é boa, Deus desamparou o povo e nós vamos, se Deus se agradar de nós vamos possuir a terra. Mas a maioria ficou com os 10. E Josué, apesar disso, se manteve fiel a Deus, sendo minoria. Você precisa ser fiel a Deus, independente da popularidade. Se as pessoas estão do seu lado, seja fiel a Deus. Se estão contra você, seja fiel a Deus, porque um com Deus é sempre maioria. Quando o povo se levantou, Deus entrou com ação no arraial, houve uma manifestação de Deus. Aqueles 10 espias morreram de uma praga, muita gente no arraial morreu. Deus chama Moisés e diz, Moisés, nenhum dos homens que saíram do Egito acima de 20 anos e viram todas as minhas maravilhas e não creram, entrarão na terra prometida. Apenas 2 homens que saíram lá com 20 anos vão entrar na terra prometida, Josué e Caleb, porque neles há um espírito excelente. Eles vão entrar na terra que eu prometi. E por 38 anos Israel ficou vagando no deserto até que toda aquela geração morresse. Depois de 38 anos havia uma nova geração que havia nascido no deserto. Mas Josué e Caleb estavam lá, no meio deles. Então, Deus chama, recolhe Moisés. Os irmãos conhecem a história de Moisés? Moisés um dia se enfureceu, se zangou, se aborreceu com o povo, porque às vezes o povo é culpado do pastor pecar, irmão. Você sabia disso? O povo às vezes é culpado do pecado do seu líder. E Deus disse para Moisés, Moisés, chama a congregação, toma a vara de Arão e fala a rocha, e ela vai derramar água lá para vocês. Moisés já tinha feito isso. Já tinha batido na rocha, porque Deus mandara bater na rocha, porque a rocha, diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, que a rocha é Cristo. Cristo só poderia morrer uma vez. Ser ferido uma vez. Ele foi ferido lá. A segunda vez não precisava ferir, bastava falar. Só que naquele momento, Moisés aborrecido bateu na rocha e Deus disse, por causa disso, tu não me glorificou diante do povo, não vai entrar na terra prometida. Deus até levou Moisés numa montanha e mostrou a terra da promessa para Moisés. Mas disse, tu não vai entrar. E Deus recolhe Moisés, sepulta Moisés, e depois que Moisés morre, Israel passa 30 dias de luto, e após o luto, Deus aparece para Josué e fala as palavras que nós lemos aqui. Ele diz, olha, o meu servo Moisés é morto. De Deus nada morre quando morre um homem de Deus. Moisés morreu. Abraão já tinha morrido. Isaac e Jacó já tinham morrido. Os patriarcas já tinham morrido. Mas o Deus de Abraão continuava vivo. E Deus não se esquece das suas promessas. Irmãos, o homem vale tanto quanto a sua palavra. Deus não pode mentir, não pode falhar. Então ele diz, Josué, te levanta. Entra na terra que eu prometi dar aos teus pais, porque tu farás este povo herdar. Mas Josué deve ter pensado como eu e você pensaria. Moisés era um homem muito superior a mim, com muitas qualidades. Como eu posso substituir Moisés? Mas você lembra que quando Deus chamou Moisés, Moisés não era mais um homem competente? Ele disse, Senhor, eu sou pesado de língua, envia quem tu quiseres ou quem tu tens que enviar, não a mim. Moisés não se achava mais preparado. Passou 40 dias lidando com ovelhas mudas, porque Moisés viveu 40 anos no Egito pensando que era, passou 40 anos no deserto descobrindo que não era, e passou os últimos 40 anos vivendo com aquele que era. Porque quando Moisés perguntou o nome de Deus, ele disse, eu sou. Então diga aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Porque ele é, irmãos, ele é. E quando é ele que está enviando, não importa a sua competência. Ele diz para Josué, não tenhas medo, não fique espantado, ser forte, ser corajoso, não te mandei eu. É eu que estou te mandando, Josué. Então, se sou eu que estou mandando, você vai conseguir cumprir a tarefa. Então, Josué se dispôs, irmãos. Josué assumiu a responsabilidade de introduzir o povo. Interessante que o nome Josué, este moço tinha um outro nome. O nome dele era Oséias. Oséias significa ele salva. Mas ele quem? Então Moisés mudou o nome dele de Oséias para Josué, que significa Jeová é salvação. E Josué é um tipo do Senhor Jesus Cristo, como Moisés era um tipo da lei. Não foi a lei que tirou Israel do Egito. Não tinha lei quando Deus tirou Israel do Egito.
Israel saiu do Egito comprado com o sangue do Cordeiro Pascual, que era um tipo de Cristo. Quando chega no deserto, Deus dá lei a Israel. Para quê? Para mostrar a Israel que eles não eram justos, que eles não eram santos, que eles precisavam de um Salvador. Por isso, Deus instituiu a lei cerimonial e colocou um cordeiro para sempre que eles pecassem, Deus pudesse conviver com eles através do sangue. E a lei mostrou que eles eram desobedientes e pecadores. Então Deus levanta um Josué que representa a graça. A graça nos faz entrar na terra da promessa. Com este Josué, Israel entraria na terra da promessa. Então Josué diz ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no vosso meio. Irmãos, Deus tinha dito a Josué: eu vou te engrandecer perante o povo, e o povo vai te respeitar e vai te obedecer como obedecia Moisés. E aí Josué chega e diz ao povo: nós vamos atravessar este Jordão. Deus disse: atravessa este Jordão. Nós vamos atravessar este Jordão. Aquela era uma época em que o Jordão estava na época mais cheia, irmãos. Eles não tinham barca, eles não tinham ponte. E eles tinham que atravessar o Jordão. E a geração anterior havia passado pelo mar. A passagem pelo mar é a morte para o mundo, porque o Egito representa o mundo. Uma vez que nós morremos para o mundo, nós não pertencemos mais ao mundo. E você, lendo sua Bíblia, leia a sua Bíblia, você vai ver que os homens disseram: vamos eleger um capitão e vamos voltar para o Egito. Deus disse: vocês morrem no deserto, mas não voltam para o Egito. Não deixe vocês voltar para o Egito mais. Agora, eles estão diante de um outro obstáculo, que é o Jordão. O Jordão é a morte para a carne. Eles estavam no deserto, e lá no Egito o inimigo deles era Faraó, que representa Satanás. Mas no deserto o inimigo de Israel eram os amalequitas, que eram parentes da carne, que representa a carne. Agora eles passariam o Jordão e estariam vencendo este inimigo chamado carne. E eles estariam dentro da terra da promessa. Quem guiou Israel na travessia do Mar Vermelho foi uma nuvem. Mas quem guiou Israel na travessia do Jordão foi a Arca da Aliança. Deus havia dado a Arca da Aliança no deserto, uma arca feita de madeira de acácia coberta de ouro. A madeira representa a humanidade, o ouro a divindade. Aquela arca representava o Senhor Jesus Cristo. E Josué disse: ela vai adiante de vós, vocês não conhecem o caminho. Ela vai adiante de vós, tomai cuidado, 2.000 côvados entre vós e ela, porque ela vai abrir o Jordão. E quando os sacerdotes que levavam a arca colocaram seus pés no Jordão, o Jordão parou e fez um montão de água. Irmãos, o Jordão ele tem um declínio de 128 metros, descendo até desaguar no Mar Morto. Para que esta água parasse e subisse, não há explicação natural para isso. Tinha que ser um milagre, tinha que ser uma intervenção de Deus. E a Bíblia diz que eles passaram a pé enxuto pelo Jordão. Entraram na terra da promessa. Agora, diante deles estava a terra da promessa, mas eles não tinham terra. Uma coisa é você entrar em um lugar, outra coisa é você possuir um lugar. Eles entraram na terra da promessa, mas eles precisavam conquistar a terra da promessa. O que Deus disse a Josué? Onde vocês colocarem a planta do vosso pé, eu tenho dado a vocês. Atravessaram o Jordão e colocaram a planta do pé do lado de lá. E ficaram em um lugar chamado Gilgal. Diante deles estava o grande primeiro obstáculo, que era a cidade de Jericó. E aí, quando eles poderiam pensar: está na hora de lutar, está na hora de começarmos a guerrear, Deus diz para Josué: agora tu vais circuncidar a nação. Porque ninguém durante 40 anos foi circuncidado no deserto. Só aqueles que saíram do Egito eram circuncidados, morreram, agora tem que circuncidar toda esta nação. Faz faca de pedras, de pederneira, e circuncida o povo. Josué fez facas, 2 facas de pedra, o Velho e o Novo Testamento. Aquelas facas eram para cortar a força da carne, porque no prepúcio de um homem estava aquilo que, no pacto de Deus com Abraão, era a aliança de Deus com Abraão, representava tirar a força da carne. Ao atravessar o Jordão, eles estavam vencendo espiritualmente o seu inimigo natural, que era a sua carne. Agora, entrando no pacto da aliança com Deus, eles estavam, pelo rito da circuncisão, entrando na aliança, vencendo a força da carne. E a Bíblia diz que no 3º dia, quando o homem era circuncidado, ele não conseguia andar. Ele não tinha força para nada. Então, do ponto de vista de um estrategista militar, aquilo era loucura.
Como você está dentro da terra com um obstáculo que não pode voltar, que é o Rio Jordão, todos os seus inimigos, que eram gigantes, que eram grandes e poderosos, e você está com uma nação que não pode lutar. Mas Josué fez o que Deus mandou, porque fé, irmãos, não é autoconfiança. Fé é crer em cada palavra que Deus fala. Josué sabia que a sua proteção não era nem suas espadas, a sua proteção era no Senhor. Era a coluna de fogo. E a Bíblia diz que após eles se circuncidarem, eles celebraram a Páscoa. Eles comeram o cordeiro pascual com as ervas amargas. Eles rememoraram a causa da libertação do Egito. Então agora eles estavam preparados para começar a lutar pela terra que Deus lhes prometera. Mas diante deles estava o maior de todos os obstáculos. Jericó era uma cidade inexpugnável. Uma cidade que com estratégias humanas ninguém poderia vencê-la. Jericó poderia sobreviver por longos meses diante de qualquer sítio que alguém fizesse a ela. E a Bíblia diz que Josué chamou 2 homens. Disse, olha, vocês vão entrar em Jericó, vocês vão observar a cidade, vão percorrer a cidade e depois voltem e me digam o que vocês encontraram. E aqueles 2 homens entraram em Jericó e começaram a ser perseguidos pelos oficiais do rei, e eles entraram na casa de uma mulher, e a Bíblia faz questão de dizer que ela era uma prostituta, chamada Raabe. Entraram ali, e logo depois chegaram os oficiais do rei, e ela escondeu aqueles homens. E disse, olha, os homens estiveram aqui realmente, mas eles já foram embora. Já desceram para o val. Se vocês andarem, vocês vão encontrar eles. Depois que os oficiais saíram, ela subiu lá em cima e disse, olha, eu acabei de proteger vocês. O rei queria pegá-los. Agora, eu sei que o Deus de vocês é Deus em cima no céu e é Deus embaixo na terra. Nós temos ouvido o que Deus fez lá no Egito, como abriu o Mar Vermelho, como tem conduzido vocês. Aquela mulher era uma mulher que entendia um livro de símbolos. Tudo ali era símbolo, irmão. Ela estava lendo o Apocalipse do seu dia. Ela era uma gentia, ela era uma prostituta, ela era uma cananeia, ela era uma mulher que estava debaixo de uma cidade que estava sob uma maldição para ser destruída. Mas ela teve um discernimento. Ela disse, eu sei que o Deus de vocês é Deus. Portanto, eu tive misericórdia de vocês, vocês devem ter misericórdia de mim. Eu protegi vocês, agora eu me protejo. Quando vocês entrarem aqui, que Deus vai dar essa cidade para vocês. Eu quero que vocês protejam a mim e a casa do meu pai. Todos os meus parentes. E aqueles homens disseram, tá bom, Raab. Vamos fazer o seguinte, coloca um sinal na porta, na janela da tua casa, porque a casa de Raab estava edificada sobre o muro de Jericó. E quando nós entrarmos na cidade, quem estiver dentro da tua casa, a vida nossa responde pela deles. Agora, se estiver fora, e Raabe botou um fio de escarlate e chamou seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua família, e eles entraram na casa dela. Aí Josué, quando recebe os 2 espias, Josué fica preocupado porque Moisés dissera que em uma cidade murada ninguém podia ser resgatado. Se a cidade fosse murada, quem estivesse lá tinha que morrer, homens e animais. Agora 2 espias juraram perante um Senhor que aquela mulher não morreria. E ele sai para meditar. A Bíblia diz que ele foi para diante dos muros de Jericó. E enquanto ele está meditando, aparece um homem com uma espada desembainhada. E ele olha para aquele homem e pergunta, quem és tu? Tu és dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele disse, não, eu não sou nem dos teus inimigos. Eu sou príncipe do exército do Senhor. Irmãos, mais do que querer que Deus esteja do nosso lado, nós temos que estar do lado de Deus. Ele não é um partidário nosso, ele é nosso Senhor. Ele é que dirige os nossos passos. Então ele disse, eu vim aqui te ensinar como conquistar Jericó. Tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisa é lugar santo. E é a única vez na Bíblia que um anjo recebe adoração, porque aquele anjo era o anjo da presença do Senhor, aquele anjo era o Senhor Jesus Cristo. E ela ensina a Josué o que fazer. Uma estratégia louca, uma estratégia sem sentido para o raciocínio, para a lógica, para a mente humana. Ele diz, chama o povo, chama os soldados, e durante 6 dias vocês vão percorrer uma vez a cidade, e toda a congregação em silêncio. Talvez aí esteja a maior prova para os filhos de Israel. Passando em volta da cidade e ouvindo impropérios das muralhas, seus loucos. O que vocês pensam que vão conquistar aqui, seus poucos? Vocês acham que vão entrar em Jericó? E ninguém podia responder, todos calados. Deus disse, não falem, fiquem calados.
Mas no 7º dia vocês vão rodear 7 vezes a cidade. E após os sacerdotes tocarem as 7 trombetas e chifre de carneiro, aí vocês vão gritar. E quando vocês gritarem, as muralhas cairão. Na 7ª volta, todo o povo deu uma grita. Todo o povo gritou após ouvir o som da trombeta. E as muralhas da cidade afundaram. E cada homem apenas atravessou diante de si e tomou posse daquela cidade. Mas a casa de Raabe, que estava sobre o muro, não caiu. A casa de Raabe foi preservada. Quem era Raabe, irmão? A gente se identifica muito com Israel. E nós somos o Israel de Deus. Mas aquela Raabe era a igreja de Jesus. Aquela Raabe era uma gentia que tinha que entrar na genealogia do Messias. Israel não podia tomar posse da terra antes que aquela mulher fosse salva. Israel literal, carnal, que nós conhecemos, voltou em 1948 para a sua terra. Eles tomaram, estão lá na sua terra. Mas Israel não domina. Você vê que uma parte de Israel está na mão de um monte de gente. Israel lutando, eles não podem tomar posse de toda a sua terra até que esta Raabe entre definitivamente no seu lugar de domínio. Enquanto a igreja não for arrebatada, enquanto nós não tivermos corpos glorificados, Israel não é dono da sua terra. Então aquela mulher precisava, ela foi salva. E ela ficou do lado do acampamento, porque Moisés já havia estabelecido que cada homem e cada mulher só podia ficar debaixo de um pavilhão. Havia 4 tribos líderes em Israel. E 3 tribos seguiam aquela tribo. Então você só podia ficar num daqueles pavilhões se seu pai e sua mãe fossem judeu. Se você só tivesse uma mãe judia ou um pai judeu, você ficava do lado de fora. Então Raabe ficou do lado de fora, mas com o passar do tempo, Raabe começou a cantar os hinos de Sião. Raabe começou a ouvir o Deus de Israel, começou a amar, se vestir como as hebreias, e de repente, um homem forte de Judá, um general chamado Salmão, provavelmente um dos 2 espias que foram em Jericó, disse ao seu pai Nassor: eu estou gostando daquela senhora lá, daquela moça lá. Quem, meu filho? Raabe, a ex-prostituta. Eu quero casar com Raabe, porque ela dá testemunho, ela mudou de vida, ela crê no nosso Deus. Irmãos, uma mulher no Velho Testamento, ela era redimida pelo casamento. Por isso que as mulheres não eram circuncidadas, circuncisão era só para o homem. A mulher era circuncidada no marido. Nós somos a noiva de Cristo. Nós não tivemos que subir a cruz do Calvário. Nós morremos com ele lá. Quando ele morreu, nós morremos com ele. Então a mulher circuncidada no marido. Quando Salomão casou com Raabe, ela entrou para a tribo de Judá. E a Bíblia diz que o filho de Raabe, Boaz, casou com uma outra gentia moabita chamada Ruth, e tiveram um filho chamado Jessé, que tiveram um outro filho chamado Davi, que foi o 2º rei de Israel e foi o ancestral de Cristo. Portanto, esta Raabe é da família do Messias, é da família de Jesus. Ela gerou um filho, porque o ventre de Raabe era o ventre prometido para receber a semente real. Olha, irmãos, Deus cerrou o ventre de Raabe. Ela nunca engravidou, era uma prostituta, mas não engravidou. Quantos de nós não passamos pela macumba, não passamos pelo espiritismo, não passamos por todos os lugares, mas o nosso ventre espiritual estava cerrado para receber essa semente da palavra. E quando ela caiu no ventre da fé, você se tornou um verdadeiro discípulo, um verdadeiro adorador de Jeová. O Deus verdadeiro. Você lembra da história da Samaritana? Jesus disse: tu tiveste 5 maridos, o 6º que tu tem não é teu, mas eu sou o 7º. Eu vou matar a tua sede. Eu vou resolver o problema da tua alma. Tu nunca mais vai andar com sede por aí. Jesus sacia a sede do seu povo. É por isso que você está aqui hoje, irmãos. Quantos em Israel poderiam ter tido a oportunidade dela, mas não tinham? Deus olhou para o coração de Raabe e viu que ela amava as coisas de Deus. E ela veio para dentro. Então nós estamos vivendo esse período aqui, irmãos. Nós estamos vivendo esta época aqui, em que Deus está escolhendo uma noiva. Israel, quando você lê o 5 livros de Moisés, uma hora é chamada acampamento, outra hora é chamada congregação. No acampamento estava um misto de gente no meio do povo de Israel, no acampamento. Mas na congregação só os circuncidados. Na congregação só os que creram. Nas congregações só aqueles que tinham a esperança de uma promessa que lhes fora feita.
Então, não importa o número, a Bíblia diz que os filhos de Israel podem ser como a areia do mar, somente o remanescente é que será salvo. Agora, como eu amo essa passagem do anjo com a espada desembainhada, porque a espada, a Bíblia diz que é a palavra de Deus, ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Você sabe o que uma espada faz? Lembra de Salomão? Quando 2 mulheres moravam na mesma casa, cada uma delas com um filho, uma dormiu sobre o filho, matou o filho, e correu lá com a outra, e disse, meu filho é o vivo. E a outra disse, não, esse aqui é que é o meu. Levaram perante Salomão. Salomão, nós estávamos dormindo, aí essa mulher dormiu sobre o filho dela, matou, e agora está dizendo que o meu é dela. E a outra dizia a mesma coisa. E Salomão disse, traga uma espada aqui. E traga uma espada. Quando trouxeram a espada, ele disse, traz o menino. Deixa eu cortar o menino aqui. No momento que o soldado levantou a espada, uma das mulheres disse, não, entrega o menino para ela. Deixa o menino para ela. Eu quero o menino vivo. Hoje eu ouvi aqui a irmã falar uma coisa que meu coração ficou maravilhado. Eu posso ganhar almas para Jesus e alguém pode dizer, não, é meu. Deixa com ele. Não mata a criança. Mas o verdadeiro Salomão sabe que foi você que orou, sabe que foi você que evangelizou, sabe que foi você que discipulou, sabe que foi você que cuidou. Então não se preocupe. A espada da palavra já discerniu tudo. Nós estamos diante desta espada da palavra. Josué, irmãos, nunca perdeu uma batalha. E alguém pode dizer, não, e Ai? Mas Josué não estava em Ai. Josué não estava em Ai quando Israel foi derrotado. Josué nunca perdeu. E talvez eu pudesse ousar dizer nesta noite que de todos os homens da Bíblia, e eu já li a Bíblia mais de uma vez toda, de todos os homens da Bíblia, ninguém teve uma fé maior do que a de Josué. E nós pensamos assim, não, mas no Velho Testamento Elias ressuscitou morto. Eliseu ressuscitou morto. E nós pensamos que abrir o Mar Vermelho também foi um grande milagre. Mas, irmãos, segundo a ciência atual, que não sabe muito, mas segundo a ciência atual, parar o Sol seria parar o universo. Parar o Sol seria alterar todas as leis da física no universo. Josué, no meio de uma batalha, para salvar um povo com quem ele havia entrado em aliança, Josué só olhou para o Sol e disse, para aí, ó Sol, para aí, ó Lua. E a Bíblia diz, o Sol parou e a Lua parou por causa do dia, por causa da palavra de um homem. Porque ele tinha uma garantia, ninguém te poderá resistir, nem o Sol, nem a Lua, nem as estrelas, nem o mar, nem a morte, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Esse Deus de Josué é o nosso Deus. Cada um de nós que estamos aqui, irmãos, temos que ler o último versículo, versículo 9, onde o Senhor diz a Josué, o teu Deus, não é o Deus dos teus pais, não é o Deus de Moisés, é o teu Deus. Cada um de nós precisamos ter uma experiência pessoal com Deus. Por isso, quando Jesus ensinou seus discípulos a orar, ele não ensinou eles a orar dizendo, meu Deus. Ele ensinou a orar dizendo, meu Pai, nosso Pai. Você pode ter 10 irmãos. Você pode dizer nosso Pai, mas quando você diz nosso Pai, você está dizendo, eu tenho uma parte nele. Eu descendo dele, eu sou da família dele. Então nós não estamos aqui orando ao Deus de fulano de tal, nós estamos orando ao nosso Deus. E o nosso Deus, irmãos, é o único Deus verdadeiro. É o Criador dos céus e da terra. Então, como nós poderíamos, nestas alturas dos acontecimentos, ser medrosos, ser desanimados? Porque ninguém tem as promessas que nós temos. Ninguém tem as promessas que nós temos. Nós temos que tirar os olhos do mundo e colocar os nossos olhos na palavra. Essa expressão, não te deixarei, nem te desampararei, Deus disse a Jacó, quando ele estava caminhando em direção a Padarã. Deus disse a Moisés, em Deuteronômio 14. Deus disse a Josué aqui. E o escritor aos Hebreus, do capítulo 13, ele repete estas mesmas palavras. Deus dizendo, não te deixarei, nem te desampararei. Você nunca vai estar sozinho. Pode deixar. As pessoas podem te abandonar. Você nunca estará sozinho. O Senhor, teu Deus, estará contigo por onde quer que andares. Agora, irmãos, é bom pensar
que Deus estabeleceu os limites da promessa. Se Josué dissesse, não, mas não gostei de Canaã, não gostei disso aqui, não, nós vamos ali para a Síria, para a região de Damasco. Afinal de contas, Deus é o mesmo, por que não? Deus fez uma promessa e delimitou a promessa. Agora ele disse, Josué, tu quer ter vitória? Tu quer ser bem sucedido na tua vida? Observa a lei. Medita na lei. Estuda a lei. Obedece a lei. Cumpre a lei. E tu serás bem sucedido por onde quer que fores. Josué, irmãos, não tinha que viver sobre impressões. Eu sinto, eu penso, eu estou aqui com uma intuição. Não, Josué tinha que examinar a palavra. Tudo que ele fosse fazer, ele tinha que examinar a palavra. Por que Josué estava meditando? Porque se ele entrasse em Jericó e salvasse Raabe, ele estava transgredindo a lei. Jericó não podia ninguém ser resgatado, mas quando Deus fez a muralha ficar no nível do chão, ele poderia resgatar quem ele quisesse lá dentro. Nós não poderíamos ser salvos, nenhum de nós, irmãos. Nós estávamos fora do pacto. Foi necessário que Jesus quebrasse o muro da separação, que nos impedia de entrar na aliança, e agora pudesse criar um novo povo. Chamasse Raabe e colocasse dentro da família real. Agora nós somos herdeiros das mesmas promessas que Deus fizera. Você já pensou? Você está no meio de um povo abençoado, um povo que tem ricas promessas, um povo invencível, e você saber que por natureza você tinha que morrer. Você não tinha como ser salvo, e agora você faz parte da principal família da nação, da família real. É assim que nós nos encontramos hoje aqui. Depois disso, observe, Josué ainda viveu até os 110 anos. 110 anos. No final da vida de Josué, ele chama toda a congregação e diz, olha, escolham hoje, façam uma decisão hoje, a quem vocês querem servir. E Josué viu que algumas pessoas não estavam mais querendo servir a Deus, que no momento da prosperidade as pessoas se esquecem de Deus. Escolham o que vocês querem servir. Se os deuses que serviram os vossos pais lá da além do Eufrates, lá na época de Abraão, Terá e outros eram idólatras, ou os deuses dos povos que habitavam nesta terra, escolham. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E uma das coisas, irmãos, que eu fiquei meditando, é que Josué não disse assim, eu e a minha casa servimos ao Senhor. É uma frase diferente. Então você pode ter um filho que você criou na igreja e ele se rebelou e saiu da igreja. Você pode ter um irmão que você ama e ele saiu da igreja. Josué profetizou, dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não vou entregar ao inimigo aquilo que é meu. Então você pode profetizar nesta noite que sua esposa, que seus filhos, que a sua casa vai servir ao Senhor. Nós não vamos entregar nada para Satanás. Isso me faz lembrar das 4 exigências de Faraó, quando Moisés disse, o Senhor diz a ti, deixa aí o meu povo caminho de 3 dias para que me ofereça culto no deserto. Aí Faraó disse, olha, eu não deixo. Não conheço o Senhor e não deixo Israel. As pragas vieram, ele manda chamar Moisés e disse, tudo bem, mas quem são os que têm que ir? Mas são os homens, deixa as mulheres aqui. Aí Moisés disse, não, vamos nós e nossas mulheres. Aí Faraó chama de novo e diz, então é o seguinte, vai vocês e as mulheres de vocês, mas deixa os filhos. Não, vai nós, nossas mulheres e nossos filhos. Aí na 4ª vez Faraó diz, tudo bem, então vá você, sua mulher e seus filhos, mas o vosso gado fica aqui. E Moisés disse, nem uma unha nossa ficará no Egito. Porque nós sabemos o que Deus vai exigir, nós vamos servir a Deus com tudo que nós temos. Então, irmãos, traga a sua família, traga seu salário, seu dízimo, sua vida integral, e diga tudo, Senhor. Que eu estou levando a minha vida, então tudo é teu. Deus não quer o teu dinheiro, Deus quer você, irmãos. Deus quer você. Entregue-se nas mãos de Deus. Deus nunca nos pede nada para nos empobrecer. O garotinho que levou lá os pães e os peixinhos, ele recebeu 12 cestos. Deus sempre te dá de volta multiplicado. Porque Ele é o abençoador do seu povo. Então, irmãos, o Jordão não é sinônimo de morte física. Nem Canaã é sinônimo do céu. Porque em Canaã havia nações, havia gigantes,
Israel lutou para vencer e um dia saiu daquela terra. Do céu você não sai mais depois de entrar. Canaã é lugar da maturidade espiritual. Houve um período em que os crentes viviam comendo um maná que eles não trabalharam por ele. Era sopinha que Deus estava dando para eles. Mas quando eles entraram na terra, Deus disse através de Josué para ele: agora vocês vão cavar seus poços, agora vocês vão plantar seus pomares, agora vocês vão regar os vossos jardins, porque Canaã não é o Egito. Lá no Egito a água vem de baixo. Se empurra o pé, empurra. Aqui não, a água vem de cima. Se vocês me desobedecerem, o céu, eles ficam como bronze, não vem. Mas se me obedecerem, nunca faltará chuva a seu tempo. Vocês terão sempre fartura de pão. Então agora, irmãos, depois de um tempo de fé, não é irmão, ore por mim, irmão, vai no culto por mim, não. Agora você vem e você ora. Você vem e você oferta. Você vem e você evangeliza. Você vem e você repreende demônios. Você vence enfermidades. Você derruba barreiras. Você é o Josué de Deus hoje. É claro que eles entraram em casa que eles não construíram. Quando você aceitou Jesus, já existiu uma igreja. Já existiu uma Bíblia. Já existiu um evangelho. Mas nós somos, irmãos, corredores de uma maratona de revezamento. Um dia Moisés morre, Josué continua, Josué morre, Otiniel continua, e assim é a história da redenção. Se nós estamos hoje aqui, porque alguém um dia orou por nós. Alguém nos autorizou a pregar, e nós vamos autorizar outros a pregarem, até o dia que nós tomarmos posse definitiva daquilo que Deus tem prometido à igreja. Amém? Mas o conselho, não cesses de falar das palavras do livro desta lei, de dia e de noite. A verdade, meus irmãos, é que a pobreza espiritual da igreja só depende da igreja. Só depende da igreja. Nós temos um celeiro cheio de tudo quanto necessitamos. Agora veja você. A Bíblia muitas vezes só é pegada por nós quando nós vamos à igreja. Na maior parte do tempo ela fica guardada. Ela fica lá jogada num lugar. Mas o nosso celular nós usamos todo dia. Todo dia nós usamos o celular. E eu não estou falando aqui de outras pessoas, eu estou falando de mim mesmo. A primeira coisa que a gente faz quando o dia amanhece é dar uma olhada nas mensagens do WhatsApp. Quando deveríamos pegar a Bíblia? Porque, irmãos, Deus não tem WhatsApp, Deus não tem Facebook, mas Deus tem crônicas. E a Bíblia diz em Malaquias que há uma crônicas que Deus está escrevendo sobre um monte de gente em Israel dizendo assim: Deus gosta do que peca, Deus gosta do que desobedece, olha como eles prosperam. Mas ele diz: mas havia um livro de memória escrito diante do Senhor daqueles que oravam, gemiam, clamavam, buscavam por Deus. Deus está escrevendo um livro de crônica para aqueles que ainda clamam por ele. Lá no livro de Isaías, lá no livro de Ezequiel, perdão, Deus diz para o profeta Ezequiel: Ezequiel, ele teve uma visão de os 6 homens com armaduras destruidoras e o 7º homem com um tinteiro na cintura. E foi dito àquele homem: vai na frente dos 6, e marca na testa aqueles que gemem e suspiram pelas iniquidades de Jerusalém. E depois que marcar, mata todos, velhos, crianças, mulheres, homens. Os teus olhos não se apiedem de ninguém, mas aqueles que forem marcados, esses serão salvos. Deus ainda está olhando, irmãos. Deus ainda está buscando intercessores, adoradores, pessoas que creem naquilo que Ele falou. Eu creio que se você veio nesta noite aqui é porque você é uma destas pessoas. O evangelho pregado hoje, na maioria das igrejas, é um evangelho de prosperidade material. As pessoas estão vindo à igreja por uma série de motivos. E quando você lê a história de Eliezer, que foi buscar uma esposa para Isaac, você vê que ele fez um teste com a verdadeira, a noiva de Isaac. Senhor, aquela moça que chegar aqui, eu pedi a ela, me dá de beber. E ela me dissesse, eu não vou falar nada para ela, bebe, eu ainda vou dar de beber aos teus camelos. E seja essa aquela que tu escolheu para o meu senhor Isaac. E quando a Rebeca chega, ele tinha 10 camelos. Um camelo bebe 90 litros d'água. Ele disse: moça, me dá de beber. Ela disse: bebe, eu ainda vou dar de beber aos teus camelos. E ele espera ela dar de beber aos 10 camelos. Depois que ela faz isso, aí ele traz os dons espirituais. Aí ele dá dom de cura,
Aí ele dá batismo com o Espírito Santo, aí ele dá discernimento de espírito, aí ele dá dor de profecia, aí ele dá os dons a ela. Mas quando ela chega na casa de Labão, e o que é que o irmão dela viu? Viu seus dons, viu seus presentes. E quando ela contou a história, disse: cadê esse homem? Quando Eliezer foi chegando, ele disse: entra, bendito do Senhor. Ele não estava interessado em outra coisa, ele estava interessado nos dons. Há um monte de gente que vem para a igreja só para ser curado. Aqueles 10 lá, que os 9 foram curados, nunca mais voltaram. Só um que voltou, porque lá no templo ele não podia ir mesmo, ele era samaritano, veio dando glória a Deus. Mas Rebeca tinha umas moças que foram com ela, as moças de Rebeca. E durante o caminho, aquelas moças gostaram dos vestidos que receberam. Mas Rebeca estava direto perguntando para Eliezer: como é esse Isaac? O que esse Isaac faz? Como é que ele gosta da comida? O interesse dela era o Isaac, não era nem a riqueza de Isaac, os bens de Isaac. Nós não estamos aqui por causa de cura. Nós não estamos aqui por causa de prosperidade. Existe um hino que diz: nós não amamos Deus pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Irmãos, eu sei que eu não merecia a salvação e Ele me salvou. Eu não merecia ser perdoado, Ele me perdoou. Eu não merecia o Espírito Santo, Ele me deu o Espírito Santo. O que mais eu posso querer nesta vida? Eu tenho que adorá-lo todos os dias da minha vida. Sabe por quê, irmão? Porque você não será salvo, você já é salvo. Você não será eleito, você já é eleito. Você já foi selado com o sonho da redenção. Então vamos adorar a Deus com alegria. Vamos adorar a Deus com vibração. Você vê, no carnaval o povo dança, o povo grita, não vai a partida de futebol. E você sabe, irmão, tem culto demais no mundo. E às vezes as pessoas olham, tem um diácono ali na porta, em algum momento do culto se recolhe oferta. O mundo só fala disso, fala da oferta. Mas vá num culto de futebol e veja se lá na entrada você não tem que dar oferta. Para ver 11 marmanjos correndo atrás de uma bola. Você paga caro e você não fica lá igual uma estátua, não. Você chuta, você grita, você pula, você vibra. Aqui você está lendo a história da tua redenção, a história da tua salvação, de um Deus que te ama, que cuida de ti, que te protege, que te defende, que te amou. E você não pode ficar impassível, que é que você tem que adorá-lo com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Amém? Ser forte e corajoso. O Senhor teu Deus estará contigo. Amém? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe no seu amor para sempre. Agradeço a oportunidade, meu pastor, foi uma honra. Foi um prazer estar aqui. Estaremos sempre disponíveis. Eu amei este lugar. Eu amei esta igreja. Muito obrigado.